Direito e Literatura está de volta. Na conversa de hoje temos o conto Um Pedaço de Pão, de Inácio Siloni. Recebemos no estúdio o Nelson Camata Moreira, que é doutor em Direito e professor do pós-graduação em Direito da FDV de Vitória, Espírito Santo, belo estado, bela cidade, e também o Breno Campanha, Breno Maifredi Campanha, que é o nome todo, que é mestrando em Direito e pesquisador da FAPES. Bom, Breno, dá para quem é o inimigo nessa história? Pois é, quem é o inimigo? Essa é a relação que pode ser travada ali. Quem é o inimigo, quem é o amigo? Porque se for tomar sob a ótica da perspectiva da personagem Catarina, não há inimigo. Há ausência de inimigo. Na perspectiva do Estado, há um inimigo, à luz de um paradigma, à luz de um horizonte ideológico, que poucos meses depois deixa de ser amigo, se torna aliado. Em determinado momento, um outro personagem confronta, que é o Cosme, o irmão da Catarina, ele confronta a autoridade policial. Tá, vocês estão dizendo que agora mudou e que agora a gente merece um prêmio, mas e se as coisas mudarem novamente? Essa pergunta me parece fatal, essa questão, né? E quando ela, né, e se mudar novamente? Que é a questão de um discurso que o próprio Estado traz para a vida das pessoas, ou pelo menos ele prega para a sociedade, que é o discurso de uma segurança, né? De uma segurança jurídica, inclusive, da própria linguagem do Estado, uma perspectiva de que fazendo algo ou deixando de fazer algo, poderíamos conviver de uma forma harmoniosa. Sabemos que é difícil, que é ilusão, mas pelo menos menos violenta, né? Só que, na verdade, o Estado, muitas vezes, ele é um dos maiores violadores desse discurso que ele mesmo prega, né? Dessa segurança ou dessa pseudo-segurança. E o interessante é que, quando se questiona a autoridade estatal, ela não sabe responder. E é o momento que desestabiliza. Mas vocês estão falando isso porque vocês são ignorantes. Aí transporta a responsabilidade, mas, na verdade, também há o sentimento de insegurança. Deixa eu fazer uma provocação para vocês dois. Há um pouco assim, quando eu li esse conto, me pareceu muito essa questão da imputação, né? Do princípio da imputação. Quer dizer, de certo modo, o nosso militante, escritor, que usa a literatura para dar o seu recado, não só pessoal, mas para aquilo que ele pensa sobre as lutas dos trabalhadores e da pobreza, né? Da situação, ele quer mostrar que é possível ter alguns gestos com valor universal. E o Estado, a partir da imputação, vai dizer que o gesto é mau ou bom segundo o Estado ou a lei quer. No fundo, quando Kelsen diz que não há mala em si, só há mala proibida, vai mostrar que o ato de matar alguém não é bom nem mau. É o dever ser que vai dar sentido ao ser. No fundo, vocês não acham que o autor pode estar fazendo uma crítica a essa questão da imputação, a um certo humanismo por trás de que há gestos como dar o pão, não pode ser proibido nem permitido? O discurso fica bem claro nas palavras, e esse é um ponto bastante interessante do conto, que é um conto simples. Simples de se ler, mas não por isso chulo, pequeno, vulgar. Ele é rico na sua simplicidade. E nas palavras da Catarina, parece de uma forma bem nítida, bem clara, a questão da fraternidade, mesmo desse valor, de um altruísmo, de pensar no outro. Eu vi alguém precisando de uma informação, porque ela fornece uma informação para o caminho dessa pessoa que aparentava ter fome. Como ela tinha pão, ela também cedeu o pão. Ela não tinha essa perspectiva... Mesmo que ela tinha pouco pão? Mesmo com pouco pão. Há todo um aspecto simbólico nisso simbólico, também. Humanista, e dentro de uma estrutura de compreensão ou de um olhar que ela tinha para o mundo, de uma pessoa que foi formada sem essa lógica, sem esse dualismo que nós chamamos no direito, que a gente pode entender, sem essa visão de possível ou impossível, realizado, proibido, permitido. Isso. Né, que o Estado trabalha e que o positivismo, né, se construiu ou se ergueu em torno desse discurso.
dessa lógica da imputação. Que é a imputação, né? Exatamente. E aí transcende. O direito pode dizer que o preto é branco e o branco é preto. E é sensacional o diálogo justamente por isso, porque ela rompe com essa lógica nas palavras que estão nas palavras do policial, a lógica está lá na palavra dele, e ele não consegue reagir, ele não consegue dialogar porque ela fala de uma outra perspectiva, dos valores, da solidariedade, que não estava nessa lógica do permitido. Isso me pareceu. Diga, Breno. Pois é, de fato é o que acaba sendo desencadeando de toda a situação. Alguns outros aspectos teóricos que podem assim, se levantar a partir dessa questão sobre o que é o certo ou o mal. O certo é o certo à luz de uma perspectiva específica, assim como o mal, assim como o justo ou injusto. A ideia de sentimento constitucional, que se acaba resgatando aqueles questionamentos: o que é o direito, o que deve ser o direito e qual é a minha postura em relação ao direito. Se for partir da perspectiva de Catarina, é algo absurdamente distante da perspectiva ali representada na figura da autoridade estatal. E o que é tão bem trabalhado no seu livro também, professor, essa questão que vem de um questionamento para nós, juristas, de uma tradição europeia de ser e de estar em Constituição, de entender o discurso da lei a partir dessa lei ou dessa regra maior que a Constituição. Mas, na verdade, ali, essa percepção, esse sentimento, para ela, era quase que inexistente. Esse sentimento de cidadania, de pertencer a um ordenamento jurídico, na concepção tradicional, né, do discurso europeu, para ela é uma pessoa que sobrevivia, que se alimentava, que pensava nos seus entes queridos e que procurava distribuir, de certa forma, e o gesto maior, eu acho que esse é o símbolo de todo um olhar sobre a humanidade, né, de compartilhar o pão. Então, o que ela fez ali foi talvez o que um cidadão, uma pessoa comum, poderia fazer ou pode fazer antes e além do Estado, né? Arriscaria dizer, então, em cima disso que o Breno falava também, sobre uma espécie de sentimento assim, constitucional, que a ideia de um determinado sistema jurídico tradicional, imputacional, no sentido positivista clássico, ela é algo que pode ser superado pelo questionamento do próprio papel desse direito. Isto é, a Constituição poderia ser algo que colocaria em xeque este sentido de que um gesto de dar o pão pode ser proibido. E a Constituição poderia dizer que não, o gesto de dar o pão é um gesto de solidariedade. A lei que faz isso é rejeitada, como ela rejeita. Estou fazendo um tipo de leitura em face do conto na perspectiva atemporal, que é a ideia da literatura, né? Sem dúvida. Ali parece que o Estado, e o discurso legitimador do Estado, que é esse da lei, da imputação, ele foi quase que desconstruído pelo discurso do cotidiano, do cidadão comum, e por essa lógica da solidariedade que nós, juristas, tanto falamos, e às vezes as pessoas, a sociedade em geral, mas não damos bom dia para o nosso vizinho de porta e vivemos propagando essa ideia, né, da fraternidade, da solidariedade. E o escritor, o Inácio, ele vai nesse ponto central para rediscutir a questão, quer dizer, ele vai na questão do cotidiano para rediscutir a presença do Estado, uma postura autoritária que marcou vários modelos de Estado no século XX e que ainda nos acompanha, né? Eu acho que o conto ele é atemporal, ele transcende as fronteiras de uma realidade italiana, ele pode ser pensado para o Brasil hoje, de 2013, do próximo ano, do Brasil que vivemos num período ditatorial, que ainda temos resquícios desse discurso legalista, estritamente voltado para... E Breno, que Estado é esse que pode criminalizar o amigo ou inimigo, mas que não dá o pão? Pois é. Que é um Estado sem função social, é um Estado que só controla. Esse é o ponto. Esse é o ponto da crítica ao totalitarismo. Essa é uma questão a ser refletida mesmo.
Isso me parece um ponto fulcral, né? A distância do Estado do indivíduo. O Estado pode tudo, mas tem alguém com fome. Não só alguém. Alguém que pede e alguém... E aí vem toda a dicotomia, a dialética. Alguém que não tem nem para ela, mas que dá. E alguém que sente fome e não tem nem condições de lutar pelos seus interesses, porque justamente tem que, no dia a dia, fazer o seu pão de cada dia. Esse é o grito que emerge desse conto. E já que falamos Eu senti isso. Já assim. que falamos de outros autores, do Kafka, do George Orwell, tem aquela passagem célebre já do Saramago, né, do saudoso Saramago, vamos oferecer o prato de comida, depois discutimos aspectos legais da fome, do direito, enfim. Primeiro, vamos saciar essa condição ou essa necessidade, né, básica que todos temos e que, mais uma vez, trazendo para a nossa realidade, uma camada imensa, um contingente imenso da nossa população sofre com essas questões que o direito, fazendo agora uma ampliação, uma metáfora, o direito não consegue atingir. Né? Não é só o discurso da imputação de uma conduta criminosa, mas é o discurso do direito como um todo, da redistribuição de renda a partir de uma tradição... E os limites do direito, né? Anatole France vai dizer a imputação, quer dizer, se tem uma lei que proíbe morar debaixo da ponte, os ricos jamais vão infringir essa lei, né? E um texto leva a outros textos, né, Breno? Como diz o Eco, né, no Nome da Rosa. Um texto fala de outros textos. Por exemplo, o Saramago, que você gosta muito, né? A questão quando o Saramago tem aquele conto que vai falar do homem que fica com um sino dizendo a justiça morreu. É um texto, tem um pouco desse grito desse texto também, vocês não acham? O Torre Rangel daqui também, todos esses autores latino-americanos que tratam da terra, né? Não se sentem retratados nesse nosso autor? É um conto que revela uma angústia mesmo, um No grito Inácio, de alerta, exatamente. E mesmo retratando um contexto específico de uma comunidade, de um vilarejo interiorano da Itália, a gente consegue perceber nitidamente no nosso dia a dia, na nossa realidade, indivíduos que reagiriam exatamente daquela forma, sem ser ignorante, sem ser necessariamente miserável, mas apenas pelo estar numa condição de luta diária pela sobrevivência. Meus queridos, nesse dia de júbilo, né, já estamos terminando o tempo da modernidade. Eu quero agradecer o Nelson, quero agradecer o Breno, que são lá da FDV, a querida Vitória, a FDV que é parceira da Unicinos, do nosso DASA, em Núcleo de Estudos Hermenêuticos, o Nelson que estudou aqui, fez mestrado e doutorado. Nesses dias em que recebemos a premiação, destaque Direito e Literatura, que fica por aqui. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e também no youtube.com/TV Rádio Unicinos. Estamos no rádio também, não se esqueça de participar, faça sugestões, comentários. Eu espero você no nosso próximo encontro para discutir coisas como um pedaço de pão, um grito de angústia contra a opressão. Até lá.